Olá, pessoal. Eu sou a Mari e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre cinética química. Mas o que seria cinética química? Então, seria o estudo da rapidez das reações químicas. Então, para contextualizar um pouco, desde a antiguidade, a humanidade ela tenta encontrar uma forma de preservar os alimentos, né? Uma dessas maneiras seria, então, através da conserva, como, por exemplo, o pique. Então, você coloca no potinho, adiciona vinagre, sal, e isso conserva o alimento por muito mais tempo. Então, mas por que conserva alimento? O que acontece é que a conserva, então, esse meio em que está o alimento, ele diminui a reação química de decomposição do alimento. Outro exemplo parecido seria, então, a carne de sol ou charque, que se coloca sal, né, a fim de reduzir a velocidade da reação de decomposição da carne. Seguindo a mesma linha de pensamento, nós temos também a geladeira. Por que a geladeira conserva, preserva mais os alimentos? Porque a diminuição da temperatura ela também vai levar a uma redução da reação química de decomposição desses alimentos, que vai fazer com que ele dure por muito mais tempo. E saindo um pouco desse exemplo de alimentos, vamos pensar também num comprimido efervescente desses de vitamina C que a gente coloca num copinho. Se a gente coloca esse comprimido inteiro e compara com o copinho em que a gente pica o comprimido e coloca, o copo do comprimido picadinho, vai ocorrer a reação muito mais rápido. Então, a bebida vai ficar pronta muito mais rápido do que se a gente coloca um comprimido inteiro. Isso também é uma forma de acelerar as reações químicas. Mas o que é necessário para que ocorra uma reação química? Então, primeiramente, a gente precisa que os reagentes possuam afinidade química. Segundamente, que esses reagentes eles estejam em contato, mas não é só isso. Eles precisam que as moléculas de cada reagente, elas se colidam numa posição certa, que a gente chama de colisão favorável, que seria a orientação certa dessas moléculas se colidirem para que ocorra a reação química. Então, como por exemplo, eu coloquei aqui uma reação, só de exemplo, entre dois óxidos de nitrogênio, e resultando, né, como produto o nitrogênio molecular e o Na2. Então, se a gente pensar, essa primeira molécula diz respeito ao Na2, se ela se colide dessa forma com a molécula de NO, vai ocorrer a reação, né? Vai transformar em N2 e Na2, que a gente chama de colisão favorável. Entretanto, se a gente tiver uma mudança na orientação dessa segunda molécula, perceba que agora as bolinhas vermelhas estão uma do lado da outra. Não vai ocorrer essa reação química, porque elas não se colidiram na orientação certa, que a gente chama então de colisão não favorável. Então, depois que ocorreu a reação, como a gente faz para calcular essa velocidade? Então, supondo uma reação do reagente A se transformando no produto B, nós podemos calcular a velocidade média através ou da quantidade do reagente A consumido durante o intervalo de tempo da reação, ou a quantidade de B produzido durante o intervalo de tempo da reação. Mas quais fatores que influenciam a rapidez das reações químicas, ou seja, que deixam a velocidade um pouco mais rápida, um pouco mais devagar? Primeiramente, aquela conversa que a gente teve sobre o comprimidinho efervescente. Então, se a gente coloca ele na água inteiro, ele demora muito mais do que se a gente picar ele e colocar na água. Mas por quê? Porque quando a gente pica, a gente está aumentando a área de contato desse comprimido com a água.
Outro fator seria a concentração de reagentes. Então, se a gente pensar nesse primeiro recipiente, com essas moléculas vermelhas e verdes, ele é bem menorzinho que o segundo recipiente. Então, a chance dessas moléculas se colidirem e se colidirem da maneira correta é muito mais alta do que no recipiente maior, o que vai fazer com que no recipiente menorzinho a velocidade da reação seja maior do que no recipiente maior. Outro fator seria a temperatura, que é a nossa conversa sobre a geladeira também. Então, a diminuição da temperatura, ela leva à redução na velocidade da reação química. Por quê? A gente pode pensar no fato da temperatura, quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão se agitando. E quanto mais elas se agitam, mais fácil é delas colidirem, né, na orientação correta. E, por último, um fator importante que influencia também seria a utilização de catalisadores. O que seriam os catalisadores? Então, por exemplo, numa indústria de iogurte, quando a gente coloca o leite e alguns outros reagentes, e esse leite ele precisa fermentar para se transformar no iogurte. Como a gente pode fazer isso? Então, colocando bactérias que vão fermentar esse leite, vai acontecer que essa velocidade da reação de fermentação vai ser muito mais rápida do que se a gente deixasse o leite lá, né, sem nada, esperando que ele fermente sozinho. Então, eu trouxe um exercício mais teórico para a gente praticar. Esse exercício, ele estava no Enem de 2010. Então, eu vou ler junto com vocês. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Exemplo 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Exemplo 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Exemplo 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Então, vamos lá para a letra A. Então, respectivamente, o exemplo 1 tem a ver com temperatura. Correto. Então, quando a gente coloca na geladeira, o alimento ele dura muito mais tempo, porque a rapidez das reações diminui, né? Exemplo 2. Um procedimento muito comum é cortar os alimentos para cozinhar, que seria relacionado também ao comprimido efervescente. Quanto mais picadinho, maior a velocidade. Então, quer dizer a superfície de contato. Correto. Número 3. Adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas. Isso, segundo a letra A, diz respeito à concentração dos reagentes. Não. Então, por isso que a letra A está incorreta. Quando a gente adiciona bactérias ao leite, seria como se a gente tivesse, na verdade, a adição de catalisadores. As bactérias, elas funcionam como catalisadores. Então, letra B. Letra A, exemplo 1, concentração. A gente já viu que está errado, que o exemplo 1 diz respeito à temperatura. Exemplo 2, superfície de contato, correta. E número 3, catalisador, correto. Porém, né, o exemplo 1 está errado. Então, letra B, incorreto também.
Letra C. Exemplo 1, da refrigeração dos alimentos, que diz respeito à temperatura, ok. Exemplo 2, o corte para acelerar o cozimento diz respeito à superfície de contato, ok. E exemplo 3, a adição de bactérias diz respeito ao uso de catalisadores, ok. Então, a letra C é a alternativa correta. Mas vamos ver a letra D e E, por que elas estão erradas. Então, na letra D, a refrigeração quer dizer a temperatura, não a superfície de contato. O número 2, exemplo 2, é em relação agora à superfície de contato, não à temperatura. E o número 3 é em relação ao catalisador, né? Então, quando a gente está colocando a bactéria no leite, ela funciona como catalisador para transformar esse leite em iogurte. E por fim, a letra E, no exemplo 1, temperatura, correto. Exemplo 2 seria a superfície de contato, que aumenta a área de contato do alimento, né? Com o fogo, com a água quente, para cozinhar mais rápido. E número 3, o catalisador, tá correto também. Então, essas duas alternativas também elas estão erradinhas. A alternativa correta é a letra C. E com esse exercício a gente finaliza a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela atenção e até mais.